Fala, nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Hoje é dia 30 de janeiro de 2026, sexta-feira, reta final da preparação do Flamengo para a decisão contra o Corinthians da Supercopa no domingo, lá no Mané Garrincha. O primeiro título de 2026 que vai ser disputado naquele estádio. E o Mauro César tem informações aí importantes. Pode ser que Paquetá esteja à disposição de Felipe Luiz para essa decisão. Ontem, Paquetá chegou no Rio de Janeiro, o craque já está apresentado, devidamente integrado ao elenco do Mengão e pode ir para essa decisão. Vamos acompanhar aí a informação do Mauro César. Não é mais a mesma coisa. O esporte. Ó, para a gente fechar o assunto dessa final Supercopa, Mauro, o fato é que os dois times, Corinthians e Flamengo, entraram nesse negócio de um jeito diferente. O Corinthians está mira, como eu falei, a instituição Corinthians entende que esse é o jogo desses primeiros meses aí. Deixou para lá, vou jogar na Vila e tal, porque quer ganhar a Supercopa no modo Corinthians de ser, né? Escolhe uns objetivos lá, é isso aqui que eu quero. O Flamengo já é um pouco diferente, só que o negócio ganhou outros contornos por conta de tudo que aconteceu ultimamente. O que você acha? Eu acho que aumentou a responsabilidade do Flamengo pelas duas situações, né? Pelo buraco no campeonato estadual, provocado pelas atuações do Sub-20, e o risco muito grande de ter que disputar o torneio da morte, né? Embora esses jogos até possam aliviar um pouco a tabela do brasileiro, por incrível que pareça, porque eles podem acontecer na semana do Carnaval, com um time misto entre Sub-20 e reserva. Se conseguir resultados, aí é bem possível que consiga. Eu estaria jogando com os mais fracos times do Campeonato do Rio. Os três outros mais fracos, né? E isso pode significar, lá na frente, um certo descanso em rodadas, semanas de Campeonato Nacional, ou até de Recopa. Mas, evidentemente, a campanha no Campeonato Estadual, ela criou um problema, né, de imediato, e ele se acentua com a estreia num péssimo segundo tempo contra o São Paulo e uma derrota na primeira partida do campeonato. Isso faz com que esse jogo seja um caminho para acalmar as coisas, né? E o Paquetá tem chance sim de jogar, tá? Ele ainda não assinou o contrato dele deve ser assinado hoje. É aquela coisa, esse contrato tem muitos detalhes, eventualmente na última hora tem um detalhezinho ali que tem que mudar e tal, então ele não assinou ainda. Se assinar hoje, é possível que ele seja inscrito a tempo e aí ele ficaria à disposição do técnico. Ele vai treinar hoje pela primeira vez com os seus colegas, então treinando hoje e estando inscrito, o Felipe Luiz pode até levá-lo. O último jogo do Lucas Paquetá foi contra o Nottingham Forest na derrota no dia 6. Depois não jogou mais, então ele não joga há pouco mais de 3 semanas. E é o caso, você acha? Deveria ser? Bom, em forma ele tá, vai. Depende de como ele tá, né? Depende de como ele tá, de como ele vai treinar. Aí é uma questão para a comissão técnica avaliar. Se tiver condições, ele vai, mas seria para jogar alguns minutos, tudo indica, não para começar jogando, coisa parecida. Corinthians tem uma má experiência com um jogador que entra só para jogar a final. Lembre-se do Raí chegando para disputar a final. Mandando ver. Fez um diabo a 4 contra o Corinthians. Muito bem. Então tá aí, final, hein? Vai ser nesse domingo. Como é que tá a enquete? Só de curiosidade. Botafogo, a enquete, olha na tela aí, com os resultados, com a enquete. O que te chamou mais atenção? Botafogo e Cruzeiro disparado, Traja. 63%. Tá. São Paulo e Flamengo, 26%. Eu acho estranho. Chapecoense e Santos, 4%. E o Chilique do Diniz, 7%. Também acho estranho. Eu acho a maior façanha do São Paulo. Quase 9 mil votos. Falando em façanha do São Paulo, Arnaldo, tem uma negociação aí que foi, não vai. O Alisson ia para o Corinthians, não vai mais. Ficou. Agora o São Paulo está com o Alisson lá. O Corinthians não tem 1 milhão para pagar? Não deu 1 milhão. E o Corinthians e o Flamengo tem... O Alisson foi no CT, aconteceu tudo. Olha, vamos lá primeiro. Aí a gente tem que ser justo. Louve-se, se for verdadeira, a atitude do Corinthians de não ter 1 milhão, não inventa 1 milhão. Não vai ao banco buscar 1 milhão. Revelará um cuidado com as contas que até então não mostrou. Há dúvidas sobre se foi isso mesmo ou se foi a análise do contrato mais apuradamente que revelava que se o Alisson cumprisse certas metas, este 1 milhão viraria 3 milhões. Aí, nação, a confirmação então do Mauro César, né, no canal UOL Esporte, agora pela manhã.
dizendo que se esse contrato entre Flamengo, Paquetá e West Ham for assinado hoje pela tarde, Paquetá teria condições, teria tempo de ser inscrito na competição do final de semana, na final da Supercopa. O Corinthians apostando todas as suas fichas nessa competição, vai para o jogo do ano, para começar o ano com título, né? E do outro lado a gente tem um adversário que a gente tem que respeitar por conta de um fator, um único fator na minha opinião, que é Dorival Júnior. Dorival Júnior é o treinador do Corinthians. Dorival Júnior, ele entende a importância desse tipo de conquista, como foi a Copa do Brasil para o Corinthians no ano passado. Ele gosta desse tipo de conquista, e então a gente espera que o Felipe Luiz consiga armar o Flamengo de uma maneira a neutralizar o Corinthians nesse jogo, para que o Flamengo possa aí ter o primeiro título do ano e ter um respiro nesse início de ano que foi muito complicado do Flamengo. O Flamengo está vivendo uma situação complicada no Campeonato Carioca, a impressão que fica é que o time ainda está de férias, porque foi essa postura no jogo contra o Vasco, contra o Fluminense e contra o São Paulo no Brasileirão. O Flamengo estava ganhando do São Paulo e entregou aquela virada no segundo tempo já e ninguém entendeu. Então a gente espera que o Felipe Luiz consiga entender essa realidade do Flamengo e consiga impor uma liderança, porque na minha visão o que está faltando ao Flamengo nesse momento é uma liderança para motivar novamente os jogadores. Jogadores que ganharam tudo ano passado, só não ganharam o Mundial, precisam desse entendimento, dessa dose de motivação. É isso aí, nação. Se você ficou até aqui, eu já te peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa um like também, fortalece aí com um like nesse vídeo, para que esse conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas, tá certo? E para que a gente possa continuar esse trabalho aqui no Pauta do Mengão. Esse é o Pauta do Mengão, eu sou o Rafão, e para você que chegou hoje, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta. Aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação, tamo junto!